Então vamos lá. Continuando os princípios explícitos, nós paramos no da publicidade. E quando a gente fala em publicidade na administração pública, nós falamos em transparência. Eu gosto de dar aquele exemplo da placa numa obra pública. Quando você passa em frente a uma obra pública, não tem lá uma placa? Aqui você gastou tanto, empresa tal. Isso é uma transparência. Outra situação, portal da transparência. Hoje quase todos os municípios, estados, então você entra lá, você sabe quanto que um servidor ganha, você sabe quanto que foi destinado para pagamento de um determinado ato. Então, quando a gente fala em transparência, nós falamos em acesso às contas públicas, em fiscalização. É com a transparência, é com a aplicação do princípio da transparência que nós podemos cobrar nossos administradores. Vamos pensar agora aqui no caso do Covid-19, o tanto de denúncia que está ocorrendo aí, de compra de respirador, talvez superfaturado ou não, de compra de avental, superfaturado ou não, hospitais de campana, superfaturados. Olha, gente, a transparência existe para isso, tá? A gente tem a obrigação de cobrar transparência do administrador público para ver como eles estão gastando o dinheiro. O dinheiro é nosso, tá? Esse dinheiro não cai do céu para eles. Esse dinheiro cai lá através do pagamento de tributo, tá? Então, se o administrador vai lá e compra um respirador que custa 40, ele paga 200, ele está cometendo crime de improbidade, tá? O administrador público ele tem que tratar o bem público, a administração pública, como se ele fosse tratar uma empresa dele. Na empresa dele, quando ele é um empresário, esse administrador público, ele vai querer o quê? O melhor serviço, o melhor produto pelo preço mais baixo. E é isso que ele tem que buscar como administrador público. Agora, se não ocorrer transparência sobre essas situações, como é que nós vamos cobrar eles? Nós temos que cobrar, além do Ministério Público, dos órgãos, dos tribunais de contas, que já têm a obrigação de fazer isso, nós, administrados, temos a obrigação de correr atrás dessas informações e cobrar os administradores públicos. Eles não podem brincar com o dinheiro público, tá? Eles foram eleitos para bem administrar toda uma máquina pública. Então, esse princípio da transparência é de extrema importância. E nós temos que ir atrás de informações o máximo possível para podermos cobrar quem nós elegemos. Não adianta eu ter o conhecimento e não ir atrás. Não adianta. Então, se você sabe que existe o princípio da transparência, cobre transparência do seu administrador público. Cobre transparência do seu gestor público. É só com cobranças, é só com prestação de contas que as coisas funcionam, tá? Hoje em dia, com a internet, tá muito mais fácil ter acesso à informação e tá muito mais fácil cobrar os administradores públicos, certo? Esse é um pacto que a gente tem que fazer como administrados, como população, correto? E o último princípio explícito é o da eficiência. Ele é o último por um motivo também. Ele foi o último princípio explícito a ser introduzido na Constituição Federal. Esse princípio da eficiência, ele foi introduzido na Constituição Federal através de uma emenda constitucional de número 19 de 1998. E como eu disse no princípio da publicidade, o que busca o princípio da eficiência? O melhor resultado possível. O administrador público não basta a ele realizar um ato, realizar uma obra, prestar um serviço. Ele tem que buscar o melhor resultado possível. E quando a gente fala em melhor resultado possível, nós falamos em preço, qualidade e serviço. Nós falamos, ele tem que buscar o melhor preço, com a melhor qualidade, com o melhor serviço. Quando nós vamos no mercado, por exemplo, vamos comprar um produto de limpeza, a gente não sai comprando o mais caro. A gente vai pesquisar. Olha, esse aqui faz o mesmo serviço que aquele outro produto, limpa igual o outro produto, só que esse custa 10, aquele custa 15. Então você vai pesquisar. Se você tem
uma empresa que presta, tem duas empresas, as duas prestam o mesmo serviço com a qualidade idêntica, só que uma cobra 50 e a outra cobra 20, você vai contratar de 20. Por isso que tem a lei, por isso que temos licitações, certo? Então a eficiência ela busca isso, justamente isso. É uma eficiência no gerenciamento do dinheiro público, do patrimônio público. É obrigação do administrador público atuar com a maior eficiência possível. Tá? A gente tem que guardar, se um dia perguntarem qual foi o último princípio explícito introduzido na Constituição Federal, foi o princípio da eficiência. E a eficiência é justamente isso, o melhor trato possível com a máquina pública, saber contratar o melhor serviço, talvez pelo menor preço possível, mantendo-se a qualidade, igual nós fazemos no nosso dia a dia. Basta, muitas das vezes, para o administrador público ele se tornar um bom administrador, basta que ele haja como ele age na vida privada dele. Tá? Basta que ele atue quando é um empresário, como ele atua na empresa dele, buscando o melhor produto pelo melhor preço, com a mesma qualidade. Então, nós também temos que cobrar essa eficiência do administrador público. Tá vendo? Um princípio vai seguindo o outro. E se nós cobrarmos dos administradores a aplicação desses princípios, muitos dos serviços, muitos dos problemas públicos se resolveriam. Concorda comigo? Vamos lá agora para os princípios implícitos. Por que são implícitos? Porque não estão previstos na Constituição Federal, eles não estão descritos na Constituição Federal. Eles fazem parte de diversas leis, de doutrinas que existem aí, que norteiam a administração pública, mas eles não estão lá eles não estão explícitos, eles não estão descritos na Constituição Federal. Por isso que eles são chamados de implícitos. Tá? Enquanto nós falamos limp nos princípios explícitos, para os implícitos, tem outros, tá? Mas nós vamos nos basear nesses. Nós também temos uma siglinha aqui para seguir, que é o princesa, só que é princesa com M, tá, gente? Só não esquecer isso. Princesa com M. Princesa, o P, proporcionalidade, o R, razoabilidade, o I, interesse público, o M, motivação, o C, continuidade, o E, especialidade, o S, segurança jurídica e o A, autotutela. Princesa, princípios implícitos da administração pública. Tá? Vamos lá, eles são bem interessantes também. Quando nós falamos em proporcionalidade, o que nós vamos ter como parâmetro? Necessidade e adequação. Ou seja, o ato administrativo ele tem que ser adequado àquela realidade, àquela necessidade. Esses princípios são interessantes que a gente consegue exemplificar no nosso dia a dia como eles não são aplicados. Então, o que é um ato proporcional? É quando você avalia a adequação com a necessidade dele. E eu vou fazer uma pergunta para vocês também com base nesse tempo de Covid-19. Falou-se muito disso, é óbvio que naquela época nós não tínhamos o Covid, mas ficou essa pergunta no ar. Para nós, era melhor ter construído o tanto de estádio que nós construímos para a Copa do Mundo ou ter construído e melhorado nossos hospitais? Necessidade, adequação. Qual era a nossa maior necessidade? Qual que é a nossa maior necessidade? Daí fica a pergunta para vocês, tá? Para vocês refletirem. O que falta no Brasil? É mais saúde, mais hospitais, mais leitos ou estádios grandiosos e muitas das vezes superfaturados? Então deu para entender a proporcionalidade? A adequação com a necessidade. Você mede se aquele ato que está sendo tomado pela administração pública, ele é adequado e necessário para o momento, para o contexto social do país, dos administrados. Tranquilo?
O segundo princípio administrativo implícito é o da razoabilidade. O que é um ato razoável? É um ato praticado sem excessos. É um ato praticado da melhor forma possível. Tá? Então, sempre que o administrador público for tomar uma medida, for praticar um ato administrativo, ele tem que medir a razoabilidade desse ato. Se o ato que ele está praticando, ele é razoável para aquela situação. Está vendo que ele segue também da proporcionalidade, mas num âmbito diferente. Eu lembro que eu falei para vocês em sala de aula, nós conversamos sobre a Cracolândia e a repressão. Qual que é a medida mais razoável para resolver aquela situação da Cracolândia? Já se tentaram as várias, né? Já se tentaram a repressão, já se tentou lá montar postos para que o pessoal que mora naquela região, que frequenta aquela região, queira se tratar, mas não é uma situação difícil, não é uma situação fácil, não é uma situação fácil de se resolver, tá? Mas é só para deixar no ar essa situação da razoabilidade. Será que a utilização da força, o excesso de força bruta, ele é razoável para resolver aquele problema? Também fiquemos com esse pensamento, fiquemos com essa dúvida, com esse questionamento no ar. Mas nesse ponto de vista, eu entendo que não é fácil de fato ser administrador público. É difícil você chegar a uma medida razoável, como diz o princípio da razoabilidade. O terceiro princípio implícito é o do interesse público. Então nós já falamos da proporcionalidade, da razoabilidade, e agora nós vamos falar do interesse público. E o interesse público já está batido para nós, né? Nós falamos lá no regime jurídico administrativo, que é a supremacia do interesse público, do interesse da coletividade sobre o particular. E surgindo uma divergência entre o interesse público, entre o interesse social da coletividade com o interesse particular, o interesse da coletividade, o interesse social, ele vai se sobrepor ao interesse particular, certo? Em face da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tranquilo? O M, motivação, que não tem muito segredo, gente. Todo ato administrativo, ele deve ser motivado, ele deve ser justificado, fundamentado. O administrador público, ele tem que falar, ele tem que demonstrar para o administrado o porquê ele está tomando aquele ato, o porquê ele está praticando aquele ato. Eles têm que justificar o motivo pelo qual ele tomou uma decisão administrativa, ele praticou um ato administrativo. É o princípio da motivação. Não tem muito segredo. Nós vamos continuar também agora no próximo vídeo, em virtude do tamanho, tá ok? Então, nós falamos do princípio implícito da proporcionalidade, da razoabilidade, do interesse público, da motivação. O próximo princípio que nós vamos falar é o da continuidade.